Um julgamento que discutiu a eficácia da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a progressão de regime a condenados por crimes hediondos. Em 2006, o STF declarou inconstitucional um artigo da lei que proibia essa progressão. Ou seja, a Corte na época entendeu que todos os condenados por crimes hediondos teriam direito ao benefício. Só que tempos depois, um juiz da Vara de Execuções Penais do Acre, Rio Branco, entendeu que, de acordo com a Constituição Federal, mesmo com a decisão da mais alta corte do país, seria necessário, para que ela tivesse validade, uma resolução do Senado Federal. Acompanhe a partir de agora os desdobramentos desse caso aqui no plenário do Supremo. O direito penal brasileiro adota o chamado sistema progressivo. Estabelece 3 regimes de cumprimento da pena: fechado, semiaberto e aberto. A progressão de regime é adotada quando o detento cumpre requisitos, como determinada quantia da pena e ou quando tem bom comportamento. Progressão de regime, poderia-se dizer que a pessoa anda para frente em termos do cumprimento da pena. Então, é uma transferência para um regime menos gravoso. Então, vamos pegar aqui o crime hediondo. Inicialmente no regime fechado, ou seja, ele está enclausurado, fechado, preso, dentro do sistema penitenciário. Se ele cumprir os 2/5, ele passa para um regime semiaberto, ou seja, ele já tem uma liberdade mais flexível. E o regime semiaberto ainda permite que ele possa trabalhar de forma externa, fora do presídio, ou estudar, e à noite ele retorna para a cadeia. Cumprindo mais esses 2/5, ele consegue uma progressão para o regime aberto. A progressão de regime, apesar de estar prevista em lei, sempre foi alvo de discussões no Poder Judiciário, no Congresso Nacional e principalmente nas ruas. Igual a favor do saidão, sou contra também, saidão no Natal, saidão no Dia das Mães, dos pais, sou contra isso tudo. Tem que entrar e sair só quando cumprir a pena mesmo, tudo. Acho que hoje tem que ser combatido. A situação que encontra hoje o nosso país é muito difícil. Não vai ser no Brasil. Nem o político é preso, no Brasil você tem direito a matar alguém, você tem residência fixa, então as leis aqui se favorecem sempre os bandidos. Até 2006, a progressão era proibida para condenados por crimes hediondos, aqueles considerados mais graves, como homicídio qualificado, latrocínio e estupro. Mas há 8 anos, durante a análise de um habeas corpus, o STF concluiu que condenados por esse tipo de crime podem sim ter o direito ao benefício. O Supremo entendeu, no julgamento de um habeas corpus, o 82959, de que a progressão de regime anteriormente prevista, que era integralmente no regime fechado, isso é inconstitucional, porque violaria o princípio da individualização da pena. Na ocasião, em 2006, foi declarado inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, de 1990, a Lei de Crimes Hediondos, que proibia tal progressão. A decisão foi no julgamento do habeas corpus 82.959. Foram 6 votos a 5. Se retirarmos do condenado a esperança de antecipar a liberdade pelo seu próprio mérito, pela conduta disciplinar, pelo trabalho produtivo durante a execução da pena, estaremos seguramente acenando como única saída a revolta, as rebeliões, a fuga, a corrupção. Afronta o princípio da individualização da pena e o respeito à dignidade da pessoa humana, sendo também certo que o cumprimento da pena em regime integral, por ser cruel e desumano, importa violação a esses preceitos constitucionais. O caso voltou a ser discutido recentemente pelo plenário do Supremo durante a análise de uma reclamação que teve julgamento finalizado em março, no mês passado. A Defensoria Pública da União entrou com um processo no Supremo questionando a decisão do juiz da Vara de Execuções Penais do Acre, em Rio Branco, que negou a 10 condenados por crimes hediondos o benefício da progressão de regime prisional. O tema é sobremaneira relevante. Quando se diz que o Supremo Tribunal Federal discutiu a progressão de regime prisional, para ser mais exato,
se está dizendo o mínimo. O Supremo foi muito mais adiante. O Supremo tentou fixar uma tendência da Corte para apreciar matérias e ver em que circunstâncias seria possível a ela, a Suprema Corte Brasileira, estender efeitos de uma decisão no controle, uma decisão individual de um caso concreto, para uma espécie de de decisão feita em controle abstrato de constitucionalidade. Esse foi o grande mote da discussão. O juiz do Acre alegou que para que a decisão do Supremo no habeas corpus tivesse efeito erga omnes, ou seja, alcançasse todos os cidadãos, seria necessário que o Senado Federal suspendesse a execução do dispositivo da Lei de Crimes Hediondos, conforme prevê o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, o que não foi feito pelo Senado. O que o texto constitucional diz é que o Supremo Tribunal Federal remeterá a decisão, na forma do artigo 52(10) do seu texto, remeterá a decisão para que o Senado Federal, se assim entender, suspenda os efeitos daquela decisão. O Senado deveria agir de forma imediata, de uma forma mais rápida, porque quando ele não faz isso, toda decisão que for semelhante, ou todo caso que for semelhante, com aquele já julgado lá no habeas corpus, por exemplo, isso vai criar uma chuva de processos no Supremo Tribunal Federal. Isso vai o quê? Cria uma dificuldade, cria um tumulto, porque o Senado não suspendeu a norma. Durante o julgamento da reclamação número 4.335, o relator do processo, ministro Gilmar Mendes, defendeu que houve uma mutação constitucional em relação ao artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, e que, por isso, a manifestação do Senado, no caso, seria dispensável. Mutação constitucional significa ajustar o texto da Constituição à vida social. A linguagem da Constituição é sempre uma linguagem aberta. E assim o é porque a sociedade não para de evoluir. E se nós não tivéssemos uma linguagem aberta, nós precisaríamos fazer uma reforma na Constituição ou até nova Constituição a todo instante. Toda vez que a sociedade tivesse algum evolver, alguma modificação, nós teríamos que modificar a Constituição. Isso não deve acontecer assim. Então é preciso que a Constituição se ajuste ao viver atual da sociedade. Durante o julgamento, o ministro Teori Zavascki defendeu que, embora o artigo 52 da Constituição estabeleça a manifestação do Senado Federal sempre que uma lei for declarada inconstitucional pelo Supremo, segundo o ministro, apesar dessa orientação, ao longo dos anos, as decisões da Suprema Corte, a Corte Máxima do Poder Judiciário, têm alcançado também outras pessoas, mesmo aquelas que não participaram diretamente como partes no processo. Foi o que o ministro chamou de eficácia expansiva. Eu acho que a saída encontrada pelo ministro Teori Zavascki foi extremamente engenhosa, extremamente inteligente. Qual é o problema que nós temos? Nós ainda temos um judiciário brasileiro composto em várias escalas, em vários graus, e um judiciário algumas vezes recalcitrante a obedecer à tendência do Supremo Tribunal Federal, de obedecer aquilo que é consagrado no Supremo Tribunal Federal. Por isso, no caso brasileiro, o Instituto da Reclamação, que acaba fazendo com que o Supremo Tribunal Federal vire o Tribunal da Reclamação. Você acompanha os votos de todos os ministros que participaram desse julgamento daqui a pouco, no próximo bloco. Um julgamento que remete a um outro julgamento antigo, concluído pelo plenário em 2006. Em pauta, a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. O assunto voltou a ser discutido em março pelo Supremo durante a análise de uma reclamação ajuizada pela Defensoria Pública. A discussão toda ocorreu porque um juiz do Acre negou o benefício da progressão de regime a 10 condenados por crimes hediondos, sob o entendimento de que o Senado Federal deveria se manifestar depois da decisão do Supremo. Segundo o juiz, essa medida está prevista na Constituição Federal.
No entendimento da maioria, o Supremo já reconheceu, no julgamento de um habeas corpus há 8 anos atrás, a possibilidade da progressão de regime para todos os condenados por crimes hediondos. Em 2006, quando o Supremo já tinha dado a palavra final sobre o caso, os ministros analisaram o habeas corpus número 82.959. Na ocasião, por 6 votos contra 5, foi declarado inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, a 8.072 de 1990, na redação original, que vetava a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. Após a conclusão do julgamento desse habeas corpus, foi impetrada no Supremo a reclamação número 4.335, ajuizada pela Defensoria Pública da União. O processo começou a ser analisado pelo plenário em 2007. A reclamação número 4.335 questionou a eficácia da decisão do Supremo não só para o caso concreto no habeas corpus julgado anteriormente, mas sim para todas as pessoas. Ao negar a progressão de regime a presos de Rio Branco, no Acre, o juiz local alegou que faltou uma resolução do Senado, na forma como está prevista na Constituição de 88. O artigo 52 da Carta Magna estabelece que quando uma lei for declarada inconstitucional pelo STF, em seguida, o Senado deverá suspender o dispositivo legal. Como isso não foi feito, o juiz entendeu que a decisão da Suprema Corte não poderia valer para 10 presos de Rio Branco que solicitaram o benefício da progressão. Na contramão desse argumento, a Defensoria Pública da União ressaltou que a decisão da mais alta corte do país vinha sendo descumprida pela instância inferior. O julgamento da reclamação começou no mês de fevereiro de 2007, com a leitura do voto do ministro relator Gilmar Mendes, que julgou procedente a reclamação. Ele acredita que a medida que determina a manifestação do Senado após julgamento no Supremo tem efeito apenas de publicidade, já que as decisões do STF têm eficácia normativa. Se trata de entender que a eficácia da decisão do Supremo já estaria per se na própria decisão e com o trânsito em julgado, e a fórmula do Senado seria apenas a publicização da decisão, que não é algo de estranho no contexto do direito comparado, porque, veja, por exemplo, no modelo austríaco, já ocorre essa possibilidade quando, a despeito de se dizer que a eficácia é erga omnes da decisão, comunica-se ao Bundeskanzler para que ele faça a publicação, diligencie a publicação no Diário Oficial. Em seguida, depois do voto do relator, o ministro atualmente aposentado Eros Grau pediu vista. O julgamento foi retomado 2 meses depois com o voto dele pela procedência da reclamação. Os ministros Gilmar Mendes e Eros Grau entenderam que a regra constitucional que vincula a manifestação do Senado tem apenas o efeito de publicidade. Isso porque, segundo os ministros, as decisões do Supremo em inconstitucionalidade de leis têm eficácia normativa, mesmo aquelas tomadas em ações de controle difuso, ou seja, que analisam o caso concreto com efeito apenas entre as partes. Ao Senado Federal está atribuída a competência para dar publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A própria decisão do Supremo conteria força normativa bastante para suspender a execução da lei declarada inconstitucional. O ministro atualmente aposentado, Sepúlveda Pertence, divergiu. Ele admitiu que o dispositivo é obsoleto, mas reconheceu que a norma vem sendo mantida em sucessivas constituições federais. Desde a Constituição de 1934, criou um mecanismo próprio, tendente a dar eficácia universal às declarações judiciais de inconstitucionalidade, prestando homenagem, contudo, à ortodoxia da separação dos poderes. Outorgou-se ao Senado a competência para suspender a execução de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento,
quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. O ministro Joaquim Barbosa, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, durante o voto dele, em abril de 2007, classificou como anacrônico o posicionamento do juiz da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, no Acre. Além de criticar o magistrado, ele também defendeu a manutenção do dispositivo. Eu não extraio a grave conclusão de que a suspensão da execução pelo Senado Federal representa obstáculo à ampla efetividade das decisões do tribunal em situações como a presente. O que suscita o interesse da reclamante, que é a Defensoria Pública da União, não é a omissão do Senado Federal em dar ampla eficácia à decisão do Supremo. O que a motiva é a infeliz recalcitrância de um juiz em relação à orientação desta Corte. O anacronismo patológico, no caso, não é do artigo 52, inciso 10 da Constituição, mas do juiz que exerce a autoridade reclamada, portanto, do próprio Poder Judiciário. Receio que, no caso em que aparentemente estamos a lidar com atos de um juiz que parece estar convicto de que é seu dever julgar contrariamente à orientação do Supremo Tribunal Federal, enquanto não vier a suspensão do ato pelo Senado, a resposta da Corte, tal como proposta pelo eminente relator, secundado pelo não menos eminente ministro Eros Grau, dará ao desaforo uma dimensão que ele não tem. Apenas a título de curiosidade, se você for aos Estados Unidos e perguntar a um juiz qualquer das instâncias superiores se ele já atendeu alguma reclamação, como nós temos no Brasil, ele vai perguntar a você o que é uma reclamação. Porque não passa na cabeça dele que algum juiz das instâncias inferiores seja capaz de descumprir uma determinação da instância superior. Se você for à França, você não vai encontrar uma corte de cassação ou um conselho de Estado descumprindo uma deliberação do Conselho Constitucional. Se o Senado tem competência para suspender a execução e não apenas tornar público o juízo de inconstitucionalidade da norma, então nós temos que reconhecer que todas as normas declaradas inconstitucionais do controle concentrado continuariam sendo exequíveis a menos que o Senado baixasse a resolução para suspender-lhe a execução. Esse julgamento foi marcado por inúmeros pedidos de vista. Após essa sessão, em 2007, quem pediu mais tempo para analisar o caso foi o ministro Ricardo Lewandowski. Tempos depois, quando a reclamação voltou à pauta de julgamentos e ele trouxe o voto vista dele, quem pediu mais tempo para analisar a reclamação foi o ministro Teori Zavascki. O ministro Teori ponderou que, apesar da resolução do Senado, ao longo dos anos, as decisões do Supremo têm se revestido de uma eficácia expansiva, mesmo quando tomadas em controvérsias de índole individual. Segundo o voto do ministro relator, é possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação constitucional, o que propiciaria a eficácia erga omnes das decisões do Supremo, reconhecendo a inconstitucionalidade, mesmo quando proferidas no âmbito do controle incidental. No meu entender, a ocorrência ou não da mutação do sentido e do alcance do dispositivo constitucional em causa não é por si só fator determinante do não conhecimento ou da improcedência da reclamação. Realmente, ainda que se reconheça que a resolução do Senado permanece tendo, como teve desde a sua origem, a aptidão para conferir eficácia erga omnes às decisões do Supremo, isso não significa que tal aptidão expansiva das decisões só ocorra quando e se houver a intervenção do Senado. E, nesse aspecto, tem razão o voto do relator. Por outro lado, ainda que outras decisões do Supremo, além das indicadas no artigo 52.10 da Carta Constitucional, tenham força expansiva, isso não significa por si só que seu cumprimento possa ser exigido diretamente do tribunal por via de reclamação. A questão aqui, aparentemente parece banal, ela
ela se originou de um HC que diz respeito à possibilidade ou não de progressão de regime de um determinado detido. Mas, no fundo, o que se discutiu aqui com muita intensidade é saber se o artigo 52(10) da Constituição Federal continua em vigor ou se, como quis o ministro Eros Grau, por força de uma mutação constitucional, ele deixou de ser aplicado. O entendimento do ministro Teori Zavascki sobre a chamada eficácia expansiva das decisões do Supremo foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello. De acordo com a ministra Rosa, o entrave nessa discussão toda foi provocado pelo próprio juiz do Acre. O juiz de direito da execução penal é que criou, porque ele disse, tudo bem, o Supremo assim decidiu naquele habeas corpus, que é inconstitucional o artigo que vedava a progressão do regime no caso de crime hediondo. Mas, embora sabedor disso, se tratou de uma declaração incidental por parte do Supremo e eu entendo que eu não estou a ela jungido. Isso é que criou toda a discussão. De modo que eu acho que essa solução engenhosa encontrada pelo eminente ministro Teori pode talvez unificar o pensamento de todos nós, porque acho que há consenso quanto ao cabimento de reclamação contra inobservância de súmula. E vendo isso talvez quase como que um apelo ao legislador ou ao Poder Constituinte reformador para que reveja isso, porque acho que é bom para o país e para a jurisdição a universalização dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, do plenário. De início, eu penso que, considerada a própria jurisprudência do tribunal, não podemos admitir esta reclamação. As proclamações têm sido no sentido da necessidade de ter-se o ato que se diz inobservado como anterior ao ato atacado. E aqui, somente após a prática do ato atacado, é que surgiu o verbete vinculante da súmula. O ministro Marco Aurélio se referiu à súmula 26, editada em dezembro de 2009 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O enunciado dessa súmula diz que, para o efeito da progressão de regime, o juiz deverá analisar a inconstitucionalidade do artigo da Lei de Crimes Hediondos, sem prejuízos de avaliar também se o condenado preenche os requisitos. Por isso eu acompanho, e eu acompanho também, como preconizado pelo ministro Sepúlveda Pertence, a concessão da ordem de ofício, tendo em conta a individualização da pena. O tema concernente aos precedentes mostra-se impregnado de alto relevo. Há uma lição conhecida de todos, de Larens, na sua metodologia da ciência do direito, sobre o valor e o significado do direito, tal como revelado pela interpretação dos tribunais. Diz ele que quem quiser conhecer o direito, tal como é realmente aplicado e tal como ele efetivamente vive, não pode contentar-se com as normas. Tem que inquirir do entendimento que lhes é dado pela jurisprudência. E depois de um longo julgamento, a Suprema Corte referendou a validade da progressão de regime para todos os condenados por crimes hediondos, independentemente da manifestação do Senado. E o Supremo, com a decisão da reclamação, confirmou que realmente essa decisão do habeas corpus valeria para todos, tanto é que, posteriormente, em 2009, ele editou uma súmula vinculante, que é a súmula 26, justamente dando um efeito erga omnes para todos dessa decisão de inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos, que previa o regime integralmente fechado. No próximo bloco, saiba mais sobre a súmula 26, editada em 2009 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. O
julgamento sobre uma regra constitucional que vincula ao Senado a competência para dar eficácia geral a uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Essa regra está prevista no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Em pauta, a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. A orientação já tinha sido dada durante o julgamento do habeas corpus 82.959, em fevereiro de 2006. Na análise de uma reclamação concluída em março, a Corte referendou a decisão anterior. Uma súmula vinculante já determinava a eficácia da decisão, não apenas no caso concreto julgado, mas sim para todos os processos analisados em todas as instâncias judiciais. A súmula 26 do Supremo foi editada em 2009 e regulamenta o que deve ser respeitado para os casos de progressão de regime para condenados por crimes hediondos. A súmula 26, ela tem um efeito vinculante. Como a decisão do habeas corpus, inicialmente lá 82959, fazia coisa julgada entre as partes, porque até então o Senado não suspendeu esse dispositivo de lei que foi julgado inconstitucional, com a criação da súmula vinculante, essa súmula vinculante veio dar esse efeito erga omnes, esse efeito para todos, ou seja, todos aqueles sentenciados que estavam cumprindo pena, que tinham sido condenados por crimes hediondos, também tinham o direito de ter essa progressão de regime. Então, o Supremo deu esse efeito e esse efeito vinculante naquela decisão do habeas corpus que julgou inconstitucional. O efeito da súmula vinculante, ela veio cumprir um papel que o Senado não desempenhou. Então, se o Senado, desde o julgamento do HC, que foi em 2006, tivesse cumprido com sua competência, seria desnecessário o Supremo criar uma súmula vinculante nesse sentido. A súmula 26 reconheceu a inconstitucionalidade de um sistema que não previsse a progressão do regime. Nesse sentido, a súmula vale para todos. E a súmula tem, naturalmente, eficácia vinculante. Não é da noite para o dia que o sistema brasileiro pode dizer: eu deixei de ser controle difuso e agora vamos aplicar o precedente judicial. É claro, nós somos precoces na nossa formação. Pero não muitos. Não podemos fazer assim, de uma hora para outra, mudar da água para o vinho. Mas eu percebo claramente que há uma tendência bem-vinda de respeito ao precedente, de valoração ao precedente judicial. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a nossa produção, sugerir um tema para o programa, envie um e-mail para a gente. O endereço é grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!